Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 27 de julho de 2017. Está começando o Portal da Assembleia. Veja os destaques. Programa do governo federal agrega benefícios a jovens do Maranhão. Câncer de cabeça e pescoço é cada vez mais comum entre homens e mulheres no Brasil. Uma matéria para explicar o que foi a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Você vai ver ainda o tradicionalíssimo João do Caldo na Rua do Sol, que há 40 anos está presente no cotidiano dos ludovicenses. E mais, destaques culturais no fim de semana prolongado na ilha de São Luís. Tudo isso agora no Jornal do Legislativo Maranhense. Boa tarde. Mais de 900 mil jovens no Maranhão serão beneficiados com o programa ID Jovem do governo federal. Lançado na semana passada, o programa trará vários benefícios, inclusive entradas francas em eventos culturais. O lançamento do Identidade Jovem vai garantir a milhares de estudantes brasileiros de 15 a 29 anos a inclusão social através de descontos em programas artísticos e culturais. O programa Identidade Jovem é do governo federal e vai beneficiar mais de 900 mil jovens maranhenses. O ID Jovem é o maior programa social do governo federal, que foi lançado pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado. Ele vai beneficiar quase 16 milhões de jovens em todo o Brasil. E nós estamos fazendo esse lançamento hoje aqui em São Luís, com o governo do Maranhão, para disseminar o programa para todos os municípios. Daqui seguiremos para mais 5 cidades e vamos percorrer todas as regiões do estado para levar essa importante política pública para todos os jovens maranhenses. Os secretários estaduais de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, e da Juventude, Tatiana Pereira, destacaram a importância do programa para os jovens maranhenses. O governo do estado do Maranhão coloca essa agenda como uma agenda importante, né? E a gente realiza aqui o lançamento, mas a meta é fazer agendas municipais, né, para conseguir ter o maior número de pessoas inscritas no programa, uma vez que ele consegue garantir acesso à juventude, né, dele poder ir, vir, viajar para outras regiões do estado, outras regiões do país, na verdade, porque ele viaja de um estado para o outro, né, e a ideia é conseguir atingir esse número, né, de quase 1 milhão de jovens aqui beneficiados. A gente percebe que esse lançamento vem com esse significado. Isso é um programa importante, aprovado pela presidenta Dilma e agora implementado pela Secretaria Nacional de Juventude, que fundamentalmente ela amplia direitos, garante acesso da juventude a direitos e garante, sobretudo, que a juventude possa se movimentar pelo Brasil e, ao mesmo tempo, tendo acesso a direitos fundamentais. Estudantes beneficiados com o programa participaram da solenidade de lançamento. Guilherme Soares, que é presidente do Grêmio Estudantil do Liceu Maranhense, destacou a importância do programa para milhares de estudantes. A partir do momento em que o jovem o estudante ele fornece seus dados para o banco de dados do ID Jovem, Secretaria Nacional de Juventude, então ele vai ter essa facilidade no desconto a viagens interestaduais. Tendo esse desconto, ele vai poder fazer o translado com muito mais facilidade e assim vai se beneficiar, porque isso contribui para que ele realize pesquisas e o estudante tenha acesso a muita informação, colaborando para o futuro na sua formação social e educacional. Além de acesso a eventos culturais, o Identidade Jovem também garante passagens de ônibus gratuitas ou com direito a desconto de 50% em viagens interestaduais. Baixe o aplicativo, muito fácil, tanto no Play Store quanto no iOS. Você disponibiliza lá o nome ID Jovem, você consegue baixar o aplicativo. Faz seu cadastro com o número do CAD único, todos os beneficiários do Bolsa Família, os demais projetos do governo têm esse número já como registro. E você pode deixar o próprio cartão digital, que é o cartão que fica disponibilizado no seu aplicativo, quanto cartão físico, que é fazer a impressão. E os serviços que você vai fazer uso, os demais produtores de evento, então no caso da rodoviária, eles vão ter um outro aplicativo que faz a leitura para ver se o seu aplicativo, seu cartão no caso, está disponível e está válido. O deputado Roberto Costa participou do lançamento do Identidade Jovem e destacou que vai garantir mais acesso à informação e qualificação de estudantes maranhenses. Fico muito feliz de participar desse momento porque, como eu disse, quem sai ganhando com isso é o nosso Estado. Porque se damos o direito ao jovem a ter uma formação qualificada, a ter uma formação que ele possa se transformar num verdadeiro cidadão,
isso aí quem ganha é o Estado. Então essa qualificação ela é fundamental e vem atender exatamente aquela parcela da população de 18 a 29 anos que está, digamos assim, distante de todo o processo político de formação. E essas oportunidades que são dadas a ela são fundamentais, como eu disse, para a vida dela social, para a vida dela profissional. Então, eu fico feliz de participar do lançamento desse programa que é tão fundamental na vida do jovem maranhense. Atenção, termina amanhã, dia 28, o prazo para estudantes se inscreverem para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, referente ao segundo semestre de 2017. As inscrições podem ser feitas no site fiesseleção.mec.gov.br. No total, 75 mil novas vagas estão disponíveis aos estudantes que buscam financiamentos em instituições privadas de educação superior. Para se inscrever, aquele que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Os estudantes pré-selecionados deverão concluir inscrição pelo sistema informatizado do FIES, o SIS-FIES, entre 1º de agosto e 8 de setembro. Portanto, corra que o prazo está quase terminando. Cigarro e álcool estão entre os principais fatores de risco do câncer de cabeça e pescoço. O problema é cada vez mais comum entre homens e mulheres no Brasil. O câncer de cabeça e pescoço é cada vez mais comum entre homens e mulheres. Os mais frequentes são o de boca, laringe e tireoide. Os 2 primeiros atingem principalmente os homens e só perdem em incidência para o de próstata, que faz o maior número de vítimas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, eles atingem o público masculino com idade entre 40 e 68 anos. São 17.500 novos casos por ano. Este especialista explica que os principais fatores de risco são o cigarro e o álcool. O consumo associado dessas substâncias multiplica em até 30 vezes a possibilidade de uma pessoa saudável desenvolver a doença nessa região. Ele alerta que existe um novo inimigo. Além desses 2, que a gente não pode baixar a guarda, devemos ainda continuar com a campanha de combate ao cigarro, ao alcoolismo, de uma forma geral, o uso moderado de álcool. E hoje nós temos o HPV como um grande vilão. A quantidade de pessoas com câncer de boca que tem câncer abaixo dos 45 anos, geralmente a gente tem que fazer uma associação com o papiloma vírus humano, lesões causadas pelo HPV. É para alertar sobre os riscos e conscientizar a população que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço realiza a campanha nacional de prevenção desse tipo de câncer. O Julho Verde está sendo divulgado em hospitais de todo o país, chamando a atenção para os sintomas que parecem ser inofensivos, mas que podem esconder um problema muito mais sério. O médico reforça ainda a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Se você faz o diagnóstico precoce de uma lesão, a possibilidade de cura é muito grande. E a quantidade de sequelas do tratamento praticamente é inexistente. Enquanto, infelizmente, os nossos pacientes aqui no Dr. Belo nos procuram, em 70% dos casos, eles nos procuram com lesões avançadas. Mas, sem dúvida, poderia ser evitado e são meses e meses de tratamento para que ele seja realmente voltar ao normal. Por quê? Porque em 70% dos nossos casos aqui, os pacientes nos procuram com lesões avançadas. Eles só nos procuram no lugar de... São 3, 4, 6 meses de rouquidão e eles só procuram quando estão com falta de ar. Quando o ar não consegue passar e eles procuram para a gente fazer o tratamento. Realmente a gente tem que fazer a prevenção e, principalmente, o diagnóstico precoce no câncer de cabeça e pescoço. Nesta sexta-feira se comemora a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Mas pouca gente está por dentro da história que deu origem ao feriado. Sobre o tema, o repórter Ismael Gama conversou com um historiador que esclarece algumas dúvidas. Amanhã, sexta-feira, dia 28 de julho, é feriado estadual no Maranhão. Mas será se os maranhenses sabem o motivo desse feriado? Não sabe por que é feriado? Não. Me diga por quê. Porque é a adesão do Maranhão.
Independência do Brasil. Feriado é bom, dona Conceição? É, dona Conceição, feriado é bom, mas ele tem uma explicação histórica. Em 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência do Brasil em relação a Portugal. Um contexto histórico diferenciado favoreceu o não reconhecimento do Maranhão à independência do Brasil naquela época. O Maranhão, nessa época, ele tinha uma relação muito direta com Portugal, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico e até cultural. Existia aqui uma colônia portuguesa muito influente, muito poderosa, muito rica, principalmente de comerciantes que controlavam, na verdade, a maioria dos cargos públicos, portanto, essa colônia de portugueses, essa classe de comerciantes portugueses que residiu aqui naquele momento, nessa época, eles não tinham interesse no processo de independência que estava se dando a partir do centro-sul do país, porque suas relações todas, políticas e econômicas, como eu ressaltei, eram vinculadas a Portugal. Foram quase 10 meses depois, em 28 de julho de 1823, que o Estado aderiu à independência do Brasil. E por conta disso, nesta data, é feriado em todo o estado. O processo de independência aqui, ele se dá também a parte do interior para a capital, quando o Lord Cochrane, que era um mercenário escocês contratado pelo Dom Pedro I, que era o imperador do Brasil nesse momento, quando ele chega aqui, a maior parte dos distritos da província do Maranhão já tinham de forma solene declarado, proclamado a sua independência. Então, o próprio historiador, o historiador Ribeiro do Amaral, que foi um historiador maranhense importante aí, do início do século XX, ele vai dizer que quando o Lord Cochrane chega, a causa da independência já estava ganha. O Maranhão se integra naquele momento, ao restante do Império do Brasil, garantindo, portanto, assim, a unidade nacional do país naquele momento. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, FEComércio, informa que neste feriado o comércio de rua de São Luís vai abrir das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Agora, os localizados nos shoppings podem funcionar das 2 às 8 da noite. E o comércio varejista de gêneros alimentícios, os supermercados, conforme decisão firmada entre empregadores e empregados por meio de convenção coletiva de trabalho, poderá funcionar normalmente. E veja no próximo bloco uma matéria especial sobre o tradicionalíssimo João do Caldo na Rua do Sol. E mais, a programação para o fim de semana prolongado na Ilha de São Luís. É logo após o intervalo. Conheça a vida e a obra dos imortais da literatura maranhense. Programa Imortais aqui na TV Assembleia, toda segunda e quarta às 18h30 e terças e quintas às 11h30 da manhã. Não perca! As ações dos deputados voltadas para a cidadania, temas e discussões que mexem com a vida das pessoas. Parlamento Cidadão, sexta-feira às 4 da tarde na TV Assembleia, com reprise sábado às 9 horas e segunda às 11. Já estamos de volta e com uma excelente notícia. É que o governo do Maranhão autorizou a convocação de candidatos classificados em cadastro de reserva no processo seletivo simplificado de professores da modalidade Educação de Ensino Médio para provimento das vagas dos candidatos aprovados e que não tomaram posse. Os candidatos convocados devem comparecer até a próxima segunda-feira, dia 31 de julho, na sede da Unidade Regional de Educação, a qual pertence o município, onde ele concorreu, para assinar o contrato administrativo temporário e entregar os documentos exigidos em edital. Neste momento, estão sendo convocados prioritariamente os candidatos classificados nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, visando atender necessidades das respectivas disciplinas no Sistema Público de Ensino Estadual. Os endereços das unidades regionais de educação, o edital de convocação e a relação de documentos que precisam ser apresentados no ato de assinatura do contrato temporário, você confere no site educação.ma.gov.br.
www.seduc. Não perca tempo, hein? Há mais de 40 anos na Rua do Sol, um dos pitorescos pontos de venda de caldo faz sucesso no centro da capital maranhense. Quem comanda é o João do Caldo, um simpático paraense que conquistou uma assídua freguesia em São Luís. Nós estamos na Rua do Sol, no coração de São Luís, e a gente veio desvendar os segredos de um dos caldos mais tradicionais da cidade, o caldo do João. Venha comigo, vamos lá! João do Caldo é uma dessas figuras que andam em extinção. Dono de uma boa conversa, sempre alegre, e tem um atendimento que é seu cartão de visita. Paraense de nascimento, ele veio morar em São Luís por causa do medo. Ele me conta que no início da década de 1960, ao deixar a aeronáutica, pegou um avião para o Rio de Janeiro. A primeira escala foi aqui em São Luís. E ele, com medo de continuar o voo, desembarcou. Chegou a trabalhar na construção da ponte do São Francisco, mas foi na década de 1970, quando já estava casado com Dona Vilena, que ele fundou o tradicional caldo do João. A gente não vendia caldo, só vendia pastel e suco. E aqui atrás de mim tinha uma empresa por nome Foco Publicidade, e tinha um especial que trabalhava lá e lanchava aqui. Aí ele falava assim: João, por que tu não lança aqui um caldo? Por que tu não lança aqui um caldo? Aí abriu minha visão. E a minha esposa aqui, como tem a mão de seda, entendendo? E foi no caldo. E ela foi preparando o caldo, Ó, que começou com caldo só de ovos? Caldo de ovos. Só começou o caldo de ovos. Ovos com carne. Aí, nós fomos incrementando caldo de camarão, o caldo verde, aí o caldo de sururu, o caldo de sarnambi. Hoje tem quantas especialidades? Não, agora, hoje nós fizemos o seguinte. Fizemos o caldo de ovos, entendeu? O caldo de peixe e o caldo de mariscada. Então nós unimos todos os outros mariscos, como o caranguejo, o sururu, o sarnambi, entendeu? A ostra. E fizemos só um panelão. Sempre neste endereço, na Rua do Sol, o caldo do João, ao longo de mais de 40 anos, tem atraído clientes que vão passando o gosto para os filhos. É o caso deste rapaz. Aí eu descobri, já fui passando para outras pessoas. Aí todo mundo que vem aqui... E o caldo é bom mesmo? É diferente de caldo de outros locais? Aqui é o maior caldo de São Luís, é aqui. Caldo de São João. Tu escolheu aí qual é o teu? Mariscada. Eu comecei, aí eu morava bem aqui para trás. Aqui eu botei um balcão de madeira aqui, e quem me fornecia pastel era a padaria do São Henrique, lá do João Paulo, sabe? O carro vinha deixar aqui uma média assim dos 300 pastéis, entendeu? Daquela bandeja de pão, assim. Aí eu botava tudo em cima do balcão aqui, não dava tempo de guardar, porque o pessoal do Cursinho Zé Maria vinha em peso. Aí quem comia 5 pagava 2, quem comia 4 pagava 1. Entendeu? Eu botava na mesa. Vou lhe confessar que eu também era dessa tempo. Eu estudei no Cursinho Zé Maria do Amaral e vinha sempre jantar aqui o caldo à noite. O caldo, além de marcar a vida de gerações aqui na capital maranhense, tem um gosto de boas lembranças. Pessoas que, mesmo não morando mais aqui, não perdem a oportunidade de, quando estão a passeio ou a trabalho em São Luís, de matar a saudade desta iguaria. Eu trabalhei aqui no centro de São Luís há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás. Eu trabalhava aqui vendendo sapatos, essas coisas, numa loja aqui. Na Rua Grande? É, na Rua Grande. Aí depois descobri aqui, através de um primo meu que tinha uma loja aqui do lado. Aí eu gostei muito da comida dele. Aí comecei, desde essa época eu nunca parei. Eu estou mais no interior do que aqui. Mas quando eu venho, toda vez eu venho aqui. Cliente há cerca de 5 anos, o Fernando é músico. E as noites de sono perdidas em apresentações deixam o corpo maltratado. Mas nada que um bom caldo não resolva. Fernando, escolheu o caldo de quê aqui? Sempre tomo mariscada. Me ensinaram esse caldo já há mais ou menos 5 anos, né? Principalmente dia de sábado, né? Após uma sexta,
O seu João está sempre salvando a gente com um bom caldo. Você que é músico, né, toca a noite toda, isso aí o caldo ajuda a recuperar? Com certeza, com certeza. Ele tem um pastelzinho também excelente, um árabe. Como é que tu descobriu o caldo do João? Me ensinaram, sempre tem uma indicação, a gente sempre sai passando, porque o caldo realmente é excelente, não tem para ninguém na cidade. Por várias vezes tentei saber do João qual o segredo da receita deste caldo que faz tanto sucesso. Ele brincou, mas acabou dizendo que não tem segredo nenhum. Mas foi Dona Vilena que nos revelou que produtos de qualidade e umas pitadinhas de carinho e amor fazem toda a diferença. Se tem segredos ou não na receita, não foi possível descobrir. Mas quem prova do caldo não se esquece jamais. Isso eu posso garantir. E nós vamos encerrar o portal de hoje em clima de feriado prolongado. A repórter Ticiane Chuvas separou um pouquinho de tudo de bom que rola na ilha de São Luís neste feriadão. Confira. O feriado é amanhã e quem quer curtir esse restinho de férias também vai querer saber a agenda cultural desse final de semana prolongado. Sexta-feira, a cantora Nega Glícia comemora os 10 anos de carreira a partir das 9 da noite na Casa das Dunas. A casa, que fica na litorânea, também recebe as bandas de reggae Maneva e Chimarruts, o famoso grupo de Porto Alegre. No sábado, mais opções na Casa das Dunas. A banda Brutalian abre a programação, seguida de Edu Falaschi e banda, que vão cantar os maiores sucessos do grupo Angra. Ainda no sábado, tem show de Raça Negra às 9 da noite no Tom Music, no Turu. Ingressos a R$ 50 na área VIP e R$ 80 no camarote. E para fechar, a caravana Pão com Ovo segue com sua terceira temporada com apresentações inéditas. No sábado, o grupo se apresenta gratuitamente em Paço do Lumiar e no domingo, no Vinhais, em São Luís. As apresentações acontecem sempre às 7 da noite. Com tanta opção, não dá para ficar em casa nesse feriado prolongado. Ticiane Chuvas, para a TV Assembleia. O portal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode rever essas e outras reportagens pelo site al.ma.leg.br/tv e também nas nossas redes sociais. Devido ao feriado de adesão do Maranhão à independência do Brasil, comemorado nesta sexta-feira, voltaremos apenas na segunda. Boa tarde para você.